Nós estamos saindo hoje para a missão indígena Satere Maué. A gente vai fazer uma missão junto com o reitor do seminário, Padre Marcinei, e os 3 seminaristas, nosso diocesano, e 3 leigos que estão aqui para ter essa experiência com a gente. E quem sabe futuramente pode fazer uma equipe da pastoral indígena para que eles possam também ajudar a gente na missão com os povos indígenas. Uma vez que eles são também parte da paróquia, parte da nossa diocese, esperamos que Deus nos abençoe essa viagem, que tudo dê certo.